lá no alto, no Morro do Piolho. É assim que os moradores da Zona Norte de São Paulo indicam como chegar à Fundação Gol de Letra. O muro colorido se destaca na paisagem do bairro pobre. O prédio era uma antiga escola e agora recebe diariamente 900 crianças. Aqui elas aprendem música, informática, brincam e desvendam os mistérios dos livros. Olá! É na biblioteca que encontramos o ex-jogador Raí, que junto com outro atleta, Leonardo, criou a fundação há 13 anos. Esportista, empreendedor social, empresário e agora escritor de livros infantis. Raí lançou A Turma do Infinito. O livro aproxima a filosofia das crianças, contando uma história de amizade. Chama Sol, Filó, Sofia. A Sofia ali. Quem é a Sofia? Ah, Sofia, tem que ir você no livro. Sol, Filó, a Sofia, e depois vocês tratam de pegar meu livro para ler em casa. Tá bom. E depois aparece uma outra personagem que chama Zen. Quando o Sol estava quase na posição e na hora do Sol nascer, nascia Sol. Por que Sol? Perguntou o médico. Porque sinto que ele veio ao mundo para brilhar, respondeu a mãe. Sol nasce para mostrar que todo dia é um novo dia, emendou orgulhosa. Naquele mesmo dia, nasceram no hospital, não muito longe dali, Filó, no quarto 9, e Sofia, no quarto 10. A identidade de Raí com as crianças é grande, daí para o livro foi um passo. Tudo era feito só para eles. Raí, de onde surgiu a ideia do livro? Tem uma história por trás disso também? A Turma do Infinito nasceu, o nome foi depois, mas a ideia foi primeiro, acho que no meu contato com as crianças, eu senti que tinha facilidade, nessa interação com as crianças. E uns 2 anos atrás eu pensei, pô, eu queria escrever um livro para crianças, assim, não lembro exatamente o porquê, acho que é por causa desse contato. E eu tinha estudado filosofia, tinha feito um curso há pouco tempo e tal, e tinha uma ideia que eu gostava de pensar, de refletir sobre ela, e que comecei, com essa ideia que eu tive de livro infantil, comecei a tentar adaptá-la para uma linguagem bem infantil e tal, e achei que poderia dar, achei que era um bom gancho, né? Enquanto estavam dentro da barriga, os 3 tinham a mesma sensação bem parecida. Só sentiam água em torno deles, como se estivessem imersos numa grande bexiga d'água, vivendo como peixes, e o cordão umbilical que os alimentavam pelo umbigo. E aí tem uma história interessante que foi quando e aí eu fiquei com aquela ideia na cabeça, mas eu acho que poderia ter passado 2, 3 anos e ter esquecido. E aí, lendo a redação com a minha neta também, ela fez uma redação de português, mas muito inspirado também, né, que ela estava começando a aprender filosofia também, e tinha os 2 personagens, Filó e Sofia, que eu achei demais essa sacada, assim, que ela gostou e colocou numa redação de português, a redação ficou bonita e tudo. Aí eu falei, pô, Naira, vamos escrever um livro e tal. E no começo ela me ajudou, depois ela deixou um pouco de lado e eu segui com aquela ideia na cabeça. Aí fiquei amadurecendo, assim, ficou aquela coisa, né, uma gravidez, assim, na cabeça de ideia. E aí teve um dia que eu falei, não, agora eu tenho que escrever. Aí eu sentei, aí foi rapidinho, porque eu fui amadurecendo, assim, durante muito tempo. Imagine, peixes astronautas, é o que somos antes de nascer. Quando nasceram, ainda um pouco tontos, achavam que todas as pessoas, as coisas, gravitavam em torno deles. Os 3 ali parados e tudo girava. E a filosofia permite isso, ir para esse lado mágico que a criança gosta, é uma linguagem próxima da criança, né? É um mundo mágico e ao mesmo tempo instigante. Eu acho que assim, às vezes existe aquela fantasia criativa que já é bonito na criança, mas acho que a filosofia coloca sempre alguma coisa de questionamento, de instigar, de se perguntar, né, junto com a fantasia. Então acho que isso que eu quis provocar um pouco, obviamente, tão longe de querer ser um livro de filosofia mesmo, mas com algumas provocações que foram inspiradas em temas filosóficos. Então, eu acho que isso a gente conseguiu no livro, né?
E foi isso, assim, essa vontade de achar a importância que é já estimular isso desde cedo, né? Porque eu sei o quanto foi, como adulto, foi importante para mim. Então, estimular isso, ver o que estava isso fazendo na minha neta também, né? Então, ver isso na prática e querer, no meu livro, também estimular isso. Em dado momento, mesmo sem se conhecerem, começaram a perceber que aqueles três mundos, o mundo Sol, o mundo Filó e o mundo Sofia, eram, na verdade, um só. Estavam preocupados, pois além disso, ainda era preciso saber dividir as coisas com os outros. O que você espera desse livro? Você está falando de estimular isso, mas aqui a gente já teve uma preliminar, aí, o seu primeiro contato, acredito, com as crianças lendo esse livro. O que você achou? Eu achei muito legal, assim, essa é a melhor coisa, né, de quem escreve, ver a reação, a atenção, a curiosidade, né, e sentir que você conseguiu essa coisa de instigar. Mesmo assim, tem algumas crianças mais novas que falam assim, eu gostei, mas não entendi muito não, assim. Mas, e aí tem agora, já está tendo alguns frutos, além do que eu imagino, porque tem um grupo de teatro, adorou a história, então vai fazer uma peça no segundo semestre do ano que vem já, baseado na Turma Infinito. Tem escolas que estão adotando o livro como conteúdo pedagógico, né? Então, acho que já está muito mais do que eu imaginava. Tem uma instituição financeira que tem um programa de distribuição de livros gratuito no Brasil inteiro. Escolheu a Turma do Infinito entre um dos livros que eles escolheram e distribuiu 4.000 livros no país inteiro. Então, acho que já estou super satisfeito com essa divulgação, com esse alcance e espero que tenha ainda mais repercussão, porque eu já estou escrevendo a continuação. Quanto mais gritavam, mais rápido o mundo girava e o peito da mãe vinha logo com leite quentinho. E assim foram os primeiros anos de vida. Vai ter outro livro por aí? É a continuação dessa história, é isso? Eles maiorzinhos? Eles no próprio livro eles já têm uma fase de crescimento, agora já eles maiorzinhos. E foi meio sem querer. Assim, quando eu escrevi, eu não pensava em escrever outro livro. E numa tentativa de escrever um novo final, fazer um exercício de novo final, acabei me alongando muito e falei, isso vou guardar, pode ser base para uma continuação. E aí, como foi muito bem aceito o livro e eu já comecei a trabalhar nessa continuação, já adiantei bastante, coloquei muito mais coisas lúdicas, agora estou mais, acho que seguro. E aí pretendo aí nos próximos anos, no ano que vem, ou mais tardar no outro, tá lançando a continuação. Foi contaminado. Não, mas também não pretendo, não tenho pretensão de ser um escritor infantil, não tenho essa pretensão. Mas eu acho que, pelo menos, no começo eu não imaginava, mas pelo menos você ter dois para falar assim, não foi um surto, só uma coisa, não. Tem uma coisa, uma vontade, uma... O Rei Bigodeiro e a sua banheira. Só que vendo o craque no meio das crianças, fica difícil acreditar que ele vai resistir a esse mundo de fantasias. Os pequenos conquistaram o jogador com as histórias que eles aprenderam na própria Fundação Gol de Letra. É a hora do almoço, ele fala assim, a gente vai almoçar na banheira. Aí tem até uma peça na banheira. Orgulhoso do trabalho feito pela Fundação, Aqui é uma sala que a gente chama de multiuso, mais usada para artes plásticas e tudo. Raí nos mostra uma grande sala onde são feitos os trabalhos artesanais. Desde os projetos dos menores, dos jovens, tem também grafite, então eles vão mudando as técnicas, mas basicamente tudo ligado à arte. Pintura, ali o Inca. A gente sempre tem um tema norteador, que é um tema que passa por todas as atividades, todas as oficinas. E esse ano foi a América Latina. Então tem o Inca, tem alguns trabalhos aqui que você vê. Geralmente eles levam para casa, mas algumas coisas ficam e dá pra gente ter uma ideia. É a sala da criação. Aqui hoje está vazio porque é o projeto férias, né? Estamos na época de férias. Mas geralmente aqui é sempre lotado e sempre eles bonito devem de adorar ver. essa sala. Isso aqui também faz parte do projeto de criação, que eles pegaram o espírito da ilustração de um livro, né? É verdade, acho que tem isso que ele já estimula eles também a buscarem outros livros, né? Você falou que tinha gostado de um aqui, Raí. Qual que é o desenho que você falou que gosta? Eu gosto desse aqui, que é aquele... Não, essa medusa tá ótima na capa, né? Maravilhosa. Esse olho aqui. Ficou no livro da medusa aqui. Então seus olhos brilharam e ela se transformou numa estátua. Não, é ótimo. Muito bom. E teve aquele projeto que eu te falei
adaptar histórias clássicas, né, para a realidade deles. Também foi bastante interessante, né, falando que o Chapeuzinho Vermelho pegando lotação e foi bem interessante. Isso também faz parte, assim, de sempre estar ligado à realidade deles, né. Aqui não funciona à noite, só durante o dia. No final da tarde, comecinho da noite, tem os projetos com os jovens, esses pouco mais velhos, e também nos finais de semana. E nos finais de semana a gente procura também abrir aqui para a comunidade, passa filmes. Que é um espaço para diversão, né? O objetivo e também a filosofia da Fundação é despertar o prazer de aprender, né? Então, acho que através dessas atividades lúdicas, misturadas, interdisciplinares, então às vezes eles vão aprendendo sem perceber e vão tendo prazer, vão percebendo que aprender é um prazer, né? Que depois, quanto mais eles aprendem, mais conteúdo eles têm para fazer coisas novas. Azar, sua geladeira picou, feita um ingrediente. Dá para perceber o prazer seu disso, a sua realização profissional, pessoal disso aqui, né? Que não deixa de ser um trabalho, é um trabalho, né? Como é que é isso, Raí, na sua vida? É um trabalho e, assim, estar aqui, assim, eu venho, sempre que não estou viajando fora do Brasil, eu venho pelo menos uma vez por semana aqui, isso me motiva, dá prazer, satisfação e acho que foi um dos intuitos também do início, né, da Fundação, que é aproveitar, né, utilizar o poder de mobilização do esporte, de comunicação de esporte por outras causas, por causas maiores e por projetos diretos, né, atuando na transformação da vida das pessoas, do bairro, propondo coisas. Acho que o esporte tem esse poder, serve de exemplo também. Então, acho que a Godileta tem esses dois objetivos aí que está conseguindo, né, influenciar as pessoas para que mais pessoas participem desse movimento de um país mais justo e também ter práticas exemplares. Valeu a pena, então, porque conseguiu. Tá valendo, né? O prazer continua, então o trabalho também vai continuar e tá valendo muito a pena, porque a gente vê o resultado, mas a gente é perfeccionista que está sempre melhorando. No próximo bloco, Raí fala sobre os momentos mais marcantes da carreira e a saudade do irmão Sócrates. Assim como o irmão Sócrates, Raí começou a carreira no Botafogo de Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo, onde jogou até 1986. Raí tabelou, recebeu na área, driblou o zagueiro e marcou o primeiro do Botafogo. Raí é irmão do Sócrates. Olha que golaço. Ele, no entanto, conquistou a torcida jogando pelo São Paulo Futebol Clube. Uma história de vitórias e de amor. Sim, ele assume a paixão pelo São Paulo. Raí, início de carreira, você começou no Botafogo, teve uma passagem pela Ponte Preta. Fala desse comecinho pra gente. Comecei com 14, 15 anos no Botafogo, antes jogava na rua, né, no interior. E aí joguei até os 20 anos, e aí fui emprestado para a Ponte Preta, um período que o Botafogo não estava disputando o Campeonato Brasileiro. Fui para disputar o Campeonato Brasileiro, voltei. Aí quando eu voltei, uma coisa que eu tenho bastante orgulho, né, eu fui direto da Botafogo de Ribeirão Preto para a seleção brasileira. Aí que chamou a atenção dos grandes clubes, e aí com 22 anos, em 87, eu fui pro São Paulo, né, onde eu fiquei bastante tempo. Você é considerado um ídolo dentro do clube até hoje, respeitado. Como é que é essa relação com esse público que gosta tanto de você, esses torcedores, Raí? Eu participei de um momento muito vitorioso do clube, como capitão, então as pessoas me identificaram com esse momento. Claro que já existia uma relação com a torcida. E eu fico bastante orgulhoso. Quando eu passo, já parei há quase 12 anos, né? Então as pessoas se identificam ainda volta, vira e mexe e fala, volta lá, até quando o time não está muito bem, volta para jogar e tal, né? Tem aquela lembrança positiva que ficou. E foi o momento que o clube começou a ganhar títulos internacionais, então realmente entrou para a história e eu peguei carona nessa fase. Tenho bastante orgulho disso, e essa relação que tinha com o clube só cresceu, né? Só cresceu, e hoje, além de ídolo, eu também sou um torcedor que sofre, vai no campo e tudo. Eu lembro de um jogo, 92, se eu não estou enganada, Libertadores, disputando com um time argentino. Você fez o gol
que levou para os pênaltis a decisão. Isso. A emoção daquele momento, Raí, porque ali foi muito, faz parte da história do time, da sua história, e foi um momento muito emocionante, né? Foi bem marcante porque foi o primeiro grande título de São Paulo, internacional. O Brasil mesmo estava há muito tempo sem ganhar títulos importantes, então, de uma forma, os outros torcedores também estavam acompanhando o São Paulo. E aquele título foi um pênalti, né, nos últimos minutos do jogo. Se eu perdesse, o São Paulo estava fora. Tinham quase 120 mil pessoas naquela época, cabia. Quando eu peguei a bola, eu lembro que eu dei 3 passos para trás assim, para bater o pênalti, a gente não escutava nada, assim, era um silêncio para mim. E aí, infelizmente, fiz o gol, mas foi naquele título que São Paulo passou a ser um time considerado internacional. Vencedor, depois ganhou mundiais, né? Depois voltou a ganhar a Libertadores. Então foi um momento marcante na minha carreira. Teve uma invasão louca no campo, né? E foi uma loucura, uma emoção muito grande. E foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira, com certeza, por tudo que estava em jogo, né? E eu lembro que um diretor do time, antes do jogo, quando eu estava indo para o jogo, ele me falou assim: pô, a gente teve uma vez só que a gente teve chance de ganhar esse título no passado e não ganhamos porque o tal jogador perdeu um pênalti, né? E aí quando teve o pênalti, aí imagina, você falou, vou contar logo pra mim que eu vou jogar. Como um filme na sua cabeça. Exatamente, rapidinho. ali naquele momento do pênalti. Mas aí depois consegui marcar o pênalti. Logo em seguida teve o jogo contra o Barcelona no Mundial, né? Esse jogo nos levou ao primeiro título mundial de São Paulo. E contra o Barcelona eu fiz 2 gols, né? Durante o jogo, o time estava perdendo de 1-0. Tinha um time maravilhoso e eu tive aí o privilégio de ter feito os 2 gols, o último de falta, um gol inesquecível que todo torcedor lembra. E acho que foram esses dois momentos que levaram o São Paulo para um outro patamar. Aí, depois desse título mundial com o Barcelona, chamou a atenção, tive algumas propostas do exterior. E quando chegou essa proposta do Paris Saint-Germain, que era uma coisa ainda, na época, inusitada, jogar na França, né? Tinha a Itália, a Espanha. E no Stade de France, Raí foi campeão com o Paris Saint-Germain em uma noite de festa, que começou com um susto. O Bordeaux, time dos brasileiros Gralac e Ricardinho, sai na frente. Raí tem um pênalti para cobrar. O goleiro defende, mas Simone completa para o gol. Na prorrogação, Raí faz o dele de cabeça. O título vem nos pênaltis. Eu sempre gostei, né? Eu estudei história e tal, quando eu era na faculdade, comecei a estudar história e sempre fui fascinado pela história da França. Eu vou tentar dar umas dicas para vocês da experiência que eu vivi na França. Alguns lugares que não são tão conhecidos, mas também são muito gostosos. O primeiro é um lugar perto de onde eu morei, que é nos arredores de Paris, em Saint-Germain-en-Laye. A gente tem um castelo de Saint-Germain. Tem uma avenida que se chama Avenue Montaigne, que é uma avenida muito bonita, tão bonita quanto a Champs-Élysées, que é a mais conhecida, onde estão todos os grandes costureiros, em vitrines maravilhosas que vale a pena também pela sua arquitetura. Existe um parque que se chama Parque de Saint-Cloud, que fica colado em Paris, que tem um castelo também lá, um parque muito bonito, uma vegetação linda. O Museu d'Orsay é o meu museu preferido, porque não é tão grande quanto o Louvre, que é o mais conhecido. Ele é dentro de uma ex-estação de trem, e que foi transformado em museu, que guardou toda a sua arquitetura, tem um relógio maravilhoso e tem artes, né, quadros maravilhosos. Isso aqui é uma atuação política, esse trabalho também. Seu irmão tinha uma atuação política forte, vai fazer muita falta. Você perdeu seu irmão recentemente, como é que você está passando por essa fase aí da sua vida? Primeiro foi o choque, né, de perder um irmão. Nós éramos 6, né, e é muito triste, né, perder ainda de maneira precoce. E alguém de uma história, de uma personalidade tão forte quanto ele, que acaba marcando o país inteiro, repercussão internacional. Então tem o choque inicial emocional,
Mas depois, claro, que a gente vai tendo orgulho de tudo das posturas dele, tudo que ele construiu. E acho que desde o começo, né, de ser um médico que foi atleta profissional e que sempre lutou para que os atletas pudessem ter essa chance que ele pôde ter. No início dos anos 80, liderou o movimento para dar voz aos jogadores. Eram eles que decidiam, no voto, as normas do futebol do Corinthians. Escolhiam o técnico, o horário dos treinos, participavam das eleições no clube. E a maior das revoluções, aboliram a obrigatoriedade da concentração. Agora eu estou junto com meus companheiros na concentração desde a minha reforma de contrato, porque eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho que tentar modificar a estrutura de um modo geral, para todos os companheiros também. Ele queria fazer do Corinthians um pequeno exemplo para o Brasil. Em anos de ditadura, engajou-se no movimento das diretas já e fez campanha pela emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para a escolha do presidente do país. Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! A atuação dele na redemocratização do país, né, de forma corajosa, ainda na ditadura. Nas diretas já, como um dos protagonistas aí na campanha das diretas já. Então isso nos deixa bastante orgulhosos e sabendo, né, que ele deixou um legado, deixou mensagens, né, assim, ideais que influenciaram a história do país mesmo, das pessoas, e que eu acho que vão ter muitas conquistas ainda pela frente. O Brasil vai ter muitas conquistas que ele fez parte, né, e que suas ideias vão continuar fazendo. Você está otimista com o Brasil? Estou otimista, acho que a gente tem muitos atrasos, né, a correr atrás. Acho que essa mobilização da sociedade civil se organizando é o caminho. Temos um momento histórico único, né, na parte econômica, mas eu acho que tem alguns aspectos, né, que qualidade da habitação pública, saúde, que a gente não pode deixar para trás, que eu acho que ainda nos faz muitas coisas dessas, nos envergonhar e saber que tem muita coisa a se fazer. E ao mesmo tempo são correções, né, que tem que se tornar prioridade. A gente não vê isso se tornar prioridade máxima, acho que tem que acontecer, porque vai ter no final das contas até um impacto na própria economia, se você não tiver mão de obra, pessoas vivendo dignamente, com qualidade de vida, com boa formação. Uma hora também o país para de crescer até por isso.